O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, quando Jesus faz mais uma vez um anúncio da sua paixão. Jesus insiste em dizer aos discípulos qual será o seu destino, mas é muito difícil para os discípulos entenderem o que Jesus quer dizer, por um motivo prático e por um motivo espiritual. Nós vimos que Jesus ele faz esse tipo de anúncio justamente quando humanamente está tudo bem e muitas vezes as coisas estão se tornando cada vez melhores. Aqui diz, né? Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. E aí Jesus vem então e diz: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus fica feliz e diz: feliz és tu, Pedro, porque foi o Pai do céu que te revelou isso. Mas eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar depois de 3 dias. Quando o triunfo humano começa a aparecer na vida de Jesus, ele deixa claro para os discípulos o que vai acontecer com ele. E aí é muito confuso para os discípulos isso. Como é que aquele que expulsa os demônios vai ser entregue nas mãos dos homens? Como é que aquele que faz um paralítico andar vai ser entregue nas mãos dos homens? Como é que aquele que é o Senhor do céu e da terra vai ser entregue nas mãos dos homens? E é justamente o que Jesus vai dizer depois a Pilatos, quando ele está preso: o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, o meu Pai enviaria os anjos e eu não estaria nas tuas mãos. Justamente porque o reino dele não é deste mundo. O triunfo que Jesus busca não é o triunfo deste mundo. Por mais que os sinais que Jesus realiza, os milagres que Jesus realiza sejam obras maravilhosas, não é o reino de Deus definitivo ainda. E Jesus deixa claro que o triunfo é justamente a cruz. No Evangelho de São João, Jesus chama o momento da crucificação como a sua exaltação. Quando eu for exaltado, eu atrairei todos a mim. E Jesus então está ensinando aos apóstolos que não é o triunfo humano que vai fazer com que eles se realizem. E os apóstolos, no final de tudo, eles entendem essa dinâmica, eles entendem essa lógica. É claro, eu dizia que tem um motivo lógico, humano, para não entenderem. É esse: como é que aquele que pode tudo vai ser entregue nas mãos dos homens? Mas tem um sentido espiritual também, porque os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo com a plena revelação, com a plena iluminação, para que entendessem todas as coisas.
Então, claro, aqui ainda era um caminho pedagógico que Jesus estava fazendo com os apóstolos, ensinando. Jesus passou 3 anos ensinando os apóstolos. Eles não entendiam, Jesus explicava. Eles tinham dúvida, Jesus explicava. Então, um sentido espiritual e um sentido lógico, humano, para não entenderem. Mas tem um probleminha aqui. Eles não perguntavam. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E aí revela uma resistência àquilo que poderia tirar o triunfo humano e trazê-los à plena realidade, que era ser entregue nas mãos dos homens, morrer para este mundo. Não queriam fazer perguntas. Nós muitas vezes temos a tendência, nós seres humanos temos a tendência de fugir daquilo que nos causa desconforto. Evitar tudo aquilo que nos causa desconforto. Mas Jesus, com a sua vida, com a sua morte e ressurreição, nos ensina que as tribulações e as dificuldades nos ensinam a fidelidade. As dificuldades vão nos ensinar cada vez mais a sermos fiéis. As dificuldades vão nos trazer cada vez mais resistência, resiliência para enfrentarmos as dificuldades da vida. Porque Jesus nunca, em nenhum momento, prometeu que nós não teríamos dificuldades. E tem gente que fica indignado. Como assim eu sou cristão e sofro? Como assim eu sou cristão e passo por dificuldades? Mas eu rezo, eu faço novena, eu rezo o terço, eu vou à missa. E como é que eu ainda tenho dificuldades e problemas na vida? E quem foi que disse que Jesus um dia prometeu que nós não teríamos dificuldades? Muitíssimo pelo contrário. Jesus disse: o mundo vos odiará, vão perseguir vocês, vão matar vocês, mentindo dirão coisas ruins a vosso respeito. E aí Jesus ainda completa: alegrai-vos neste dia. Alegrai-vos neste dia, porque a vossa recompensa no reino dos céus será grande. Jesus mais uma vez está nos ensinando que não tem como nós vivermos o paraíso já aqui nesta terra. Não tem como. Há uns anos atrás, as pessoas imaginavam que teria uma forma de instalar o reino definitivo já neste mundo. E as pessoas acreditavam que se vivessem uma justiça social plena, esse mundo viraria o paraíso. É claro que nós precisamos muito lutar pela justiça social, menos desigualdades, menos fome, menos pobreza extrema. É claro que nós temos que fazer isso, mas o erro está quando nós acreditamos que isso é a resposta para que este lugar se torne um paraíso. Aqui não é o paraíso. Aqui não é o paraíso. Esta terra não é o paraíso. O paraíso vem depois. E aí, qual é a consequência espiritual disso? Se eu acho que aqui vai ser o paraíso, então eu não preciso lutar contra o pecado, eu não preciso lutar para adquirir as virtudes, para eu alcançar a pátria celeste, a pátria eterna. Hoje tem-se outra ideia, mas com o mesmo erro. Eu imagino que se eu me fechar numa bolha, isolado de todos que me fazem mal, eu vou alcançar a plenitude de uma saúde mental, espiritual, uma autorrealização, e vou fazer desse lugar um paraíso. Basta olhar a rede social hoje em dia. O que reina? Não aceite críticas, não aceite que ninguém fale nada de você, você é dono da sua vida, você é o único responsável por você, se afaste de todo mundo que critique você, se afaste de tudo, se afaste de todos. A pessoa entra numa bolha, isolado, sozinho, e lá dentro ela vai encontrar o quê? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e todas as doenças que nós vemos que assola mais da metade dos nossos jovens hoje sofrem ou de depressão ou de ansiedade. Porque quer fugir do sofrimento. É uma ironia. Eu quero me afastar de tudo e de todos que me causam o menor desconforto. Ai de quem disser isso aqui que olha, você não deveria fazer assim, sai da minha vida. De repente eu estou sozinho
deprimido ou ansioso. Jesus está nos ensinando: eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou morrer, vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, vão me flagelar, vão me pregar numa cruz. 3 dias depois eu vencerei a morte. Para ensinar para nós também que o sofrimento pode bater na nossa porta, mas a ressurreição de Jesus já é a garantia da vitória. E é nela que nós nos apoiamos. É nela que nós nos apoiamos. É lá o fim do sofrimento. Quando nós também, com Cristo, ressuscitarmos. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele morrermos, com Ele reinaremos, diz São Paulo. Que nós então tenhamos a certeza de que, passando pela cruz, alcançaremos a ressurreição junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.